Vidas Entrelaçadas, parte 3, terceira parte, capítulo 1. Meados de junho do ano de 1790, eis que vamos encontrar o nosso Raul encarnado como Fernando. Fernando tinha então 20 anos e era um jovem como vários outros da sua idade naquela época. Nascido mais uma vez, dentro de uma família de posses, ele dirigia a fazenda do pai, não quisera estudar e se concentrava em cuidar das terras, auxiliando assim o senhor Alexandre. Era um bom rapaz, viveu então em Portugal. As montanhas rodeavam a fazenda, o ar era sempre revigorante e o clima mais frio. Sua mãe, Dona Carmen, era uma mulher muito bonita, de descendência espanhola. Tinha olhos e cabelos negros, mas apesar de ser lindíssima, o que mais chamava a atenção era sua bondade. Ela passava várias horas costurando para oferecer roupas aos menos afortunados e sempre fazia questão de que o marido separasse um pouco da colheita para distribuir aos pobres. O senhor Alexandre, que a adorava, concordava com todas as suas iniciativas com satisfação. Na verdade, ele aprendera também a repartir o que possuía com os outros e o fazia com alegria. Todos os conheciam no povoado não pela sua fortuna, mas sim pela sua bondade. Fernando era o filho mais novo do casal. Antes dele vieram Clarice e Carlos. Ela já se casara e era mãe de 2 lindos meninos, Gustavo e Rafael. Vivia no povoado vizinho e vinha ver os pais regularmente, como fazia Carlos, que também já se casara e morava no povoado. Ele era médico e a sua esposa Ana esperava o primeiro filho. Aos domingos, todos se reuniam para conversar e passar horas agradáveis na fazenda. Naquele tempo as pessoas costumavam conversar e isso era considerado um programa, pois era de fato um evento social. Era comum que se arrumassem para os seus encontros familiares e passarem horas agradáveis reunidos. Talvez seja isso que esteja faltando nos dias atuais, pois as pessoas, em vez de conversarem, se reúnem em torno da TV e não há diálogo, apenas eventuais comentários a respeito do que assistem, ou ainda, cada qual olha para o próprio celular, se ao menos notar o que estão ao seu lado. Mas voltando à nossa história, em um daqueles finais de semana em que todos se reuniram, o marido de Clarice, Augusto, trouxe consigo a sua irmã Adriana, que passava alguns dias na casa do irmão. Ela era uma jovem linda, de modos delicados e grandes olhos azuis. Fernando, que havia trabalhado até aquela hora, entrou na casa todo sujo e desarrumado e correu para cumprimentar a irmã e os sobrinhos que o adoravam. Ao perceber que tinham visita, ficou sem jeito, e a moça se divertiu ao vê-lo embaraçado. Mas o olhar de ambos se encontrou, e imediatamente uma imensa ternura inundou seus corações. Era como se já se conhecessem, e quando sorriram para o outro, foi como se ambos tivessem esperado a vida toda por aquele momento de reencontro, esquecendo-se de que não estava adequadamente arrumado para uma ocasião como aquela. Tomou entre as suas mãos as mãos delicadas de Adriana e beijou-as com respeito e carinho, como se beijasse as mãos de uma santa. Clarice, que conhecia o irmão como ninguém, notou imediatamente que algo diferente estava para acontecer. Eles vão se casar em breve, pressentiu, esboçando um sorriso, falou. Meu irmão, você não quer se arrumar para o almoço? Como que acordado de um sonho, Fernando falou. Com licença a todos, volto já. Titio, leve-me com o senhor, pediu Rafael. Vamos, meu pequerrucho, disse Fernando sorrindo. E eu? Pensou que íamos deixá-lo para trás? Venha, Gustavo. Nós vamos deixar o titio bem bonito para o almoço, disse o pequeno alegremente. Os 3 se retiraram e Clarice comentou com Adriana. Não lhe disse que meu irmão é um querubim? Os meninos o adoram. Adriana sorriu e Carmen falou. Perdoe o meu Fernando, Adriana. Você não deve estar acostumada com moços de modos tão simples. Adriana não está acostumada com moços de tipo algum, mamãe, disse Clarice rindo. Esqueceu-se de que ela passou muitos anos em um colégio interno de freiras depois do falecimento da mãe. É verdade, filha. Eu havia me esquecido. De qualquer maneira, ela está acostumada com pessoas mais finas. Nós somos gente simples do campo, que não estão habituados aos costumes da cidade. Por favor, Dona Carmen, não me trate com tanta cerimônia. Minha família e eu somos simples também. A senhora conheceu meu pai. Sim, mas vocês são bem mais. Não, interrompeu Adriana gentilmente. Ninguém é tão bom e caridoso quanto vocês.
Todos sabem das suas obras. Vocês são muito especiais. As três continuaram conversando e logo chegaram Carlos e a esposa. Após os cumprimentos, Carlos perguntou: Onde está papai? Lá fora no estábulo com Augusto. Foram ver o potro que nasceu ontem. Vou até lá então. E dirigindo-se à mãe e à irmã, disse: Cuidem bem da minha Ana. Pode deixar. Cuidaremos dela e do meu afilhado, sorriu Clarice. O moço se retirou e as duas cunhadas se abraçaram. Como tem tanta certeza de que é um menino, Clarice? Só penso que é, disse rindo. Já decidiram o nome? Bem, gostaríamos que se chamasse Pedro se for mesmo um menino, mas se for menina, nós a chamaremos de Helena. Gostei, são bonitos nomes. As mulheres estavam na sala quando Fernando entrou com os meninos. Um estava montado em seus ombros e o outro no colo. Ah, Fernando, você mima demais esses dois, disse Clarice rindo. E se Deus quiser, logo terei mais um para mimar. Como vai, cunhada? Perguntou abraçando Ana. Bem, e você como tem passado? Muito bem, mas vamos. Sente-se que não pode se cansar. Você é sempre tão gentil, meu irmão. Sempre digo a Carlos que a minha maior alegria é nossa família maravilhosa que ele me deu quando nos casamos. E você é a nossa filha querida, disse o senhor Alexandre, que ouvira o fim da conversa. Sorrindo, Ana correu para abraçá-lo. Ela era uma moça pequena e delicada, que, segundo diziam, parecia-se com a mãe, que falecera quando era ainda menina. Ao ficar noiva de Carlos, faleceu também o pai. E ela, que já amava a família do noivo, passou a dedicar-se a eles ainda mais. Foram eles que lhes ofereceram a mão amiga na hora da dor. Ela havia morado com a família do noivo até o casamento, e via em Carmen e Clarice a mãe e a irmã que não tinha. Adriana estava admirada. Jamais havia presenciado tanta demonstração de amor e carinho. Emocionou-se. Percebendo, Dona Carmen perguntou: O que foi, filha? Sente-se mal? Não, desculpe, não é nada. Como não? Ninguém chora por nada. Ela tentou sorrir. É só que achei tão lindo. E começou então a chorar de verdade. Sente-se aqui, vamos. Conte-nos o que está sentindo. Um pouco constrangida, ela falou. Talvez um pouco de tristeza, por não ter vivido em meio a tanto afeto. Depois do falecimento da minha mãe, meu pai tratou logo de arranjar outra esposa e de me mandar para longe de casa. Eu era ainda pequena e a minha madrasta não queria cuidar de mim. Meu irmão já era moço e estudava fora, portanto não iria atrapalhar. Mas eu ainda necessitava de cuidados e meu pai não teve dúvidas em me afastar. O colégio onde estudei é muito bom e fiz algumas amizades por lá. No entanto, nunca houve o verdadeiro sentido da palavra família. Abraçando, a Dona Carmen falou: Seja, pois, muito bem-vinda à nossa família. Que a partir de agora ela seja sua também. Não chore, filha. Dias melhores virão e você ainda há de ser muito feliz. Nesse momento, entrou a criada perguntando se podia servir o almoço. Capítulo 2. Adriana se mudara para a casa do irmão e assim nos finais de semana ia com ele e a cunhada visitar a família de Dona Carmen. Para ela, tais visitas eram uma verdadeira festa. Pela primeira vez sentia-se de fato parte de alguma coisa e se sentia cercada por corações afetuosos. Seu semblante entristecido tornara-se alegre e essa alegria tornava mais bonita cada dia. Ela era uma moça prendada. No colégio aprendera a bordar e a cozinhar muito bem. Os sobrinhos a adoravam, pois ela, sempre sorrindo, lhes ensinava coisas novas, brincava e fazia seus pratos favoritos. Jamais Adriana havia sido tão feliz, mas ao mesmo tempo ela sentiu uma leve ponta de tristeza quando observava Fernando. Se por um lado ele parecia se interessar por ela, por outro evitava. Era como se ele a admirasse, mas não quisesse se envolver. Durante toda a semana, ela esperava ansiosamente pela chegada do domingo, mas não conseguia nunca conversar com o rapaz, pois ele parecia fugir do seu convívio. Cada vez mais, ele parecia dar atenção somente aos sobrinhos, e quando estes a chamavam para que viesse se juntar à brincadeira, ele se desculpava e ia fazer outra coisa qualquer. Dessa forma, o tempo foi passando e Adriana começou a sofrer. Aos poucos, em sua alegria, transparecia a tristeza que ia dentro de si. Certo dia, notando que ela chorava em um canto da sala, onde costumava sentar-se para bordar, Clarice se aproximou dela sem que fosse notada pela cunhada. O que foi, Adriana? Posso ajudá-la? Adriana sobressaltou-se.
pois nem se dera conta de que Clarice se aproximara. Desculpe-me por assustá-la. Tentando disfarçar as lágrimas, Adriana tentou sorrir. Ah, não foi nada. Por que chora, minha querida? Não é nada. Nem estou mais chorando, vê, disse ela, levantando o rosto triste e olhando para Clarice como a pedir-lhe socorro. Clarice percebeu a sua tristeza e, tomando-a nos braços, falou: Confia em mim, minha criança. Fizeram algo que a magoou, nunca vi tão triste. Correspondendo ao abraço, a jovem entregou-se ao pranto e, soluçando, respondeu: Devo voltar para casa. Como? Recebeu alguma notícia? Teu pai passa mal? Que houve? Não. Ele nem sequer me escreve. Creio que tudo esteja bem. Só que é hora de voltar. Não gosta mais de ficar conosco? Fizemos algo que a entristeceu? Ah, não pense nisso. Você é um anjo e todos têm me tratado com muito carinho. Então o que aconteceu? Sou eu quem quer partir, só isso. Não posso aceitar tal explicação. Se não quer me contar o que a aflige, não posso obrigá-la. No entanto, creio saber o motivo da tua tristeza. Adriana corou. Soltando-se dos braços da cunhada, olhou-a nos olhos e perguntou: Como pode saber o que me vai na alma? Em primeiro lugar, não sou tola. Em segundo lugar, amo-a como a uma irmã mais nova e cuido de você para que fique bem. Venha, vamos conversar lá fora à sombra das árvores, pois o dia está especialmente belo hoje. A brisa suave brinca entre as árvores e o sol, que logo irá se pôr, convida-nos a apreciar o espetáculo que em breve irá nos oferecer. As duas saíram abraçadas e sentaram-se sob uma macieira frondosa. De fato, era um lindo dia de primavera e o amplo quintal da casa estava repleto de flores, cujo perfume inebriava a todos, mostrando a bondade do Criador que oferecia tão lindo cenário. Tomando as mãos de Adriana, Clarice falou: Corrija-me se estiver errada. É Fernanda a causa dessa aflição, não é? Sentindo-se descoberta, Adriana virou o rosto sem jeito. Não pense que é abuso da sua bondade e da confiança da sua família, que me recebe em sua casa de braços e coração abertos. Porque eu, ou qualquer um de nós, pensaríamos tal coisa? Muito pelo contrário, fico feliz em ver que duas pessoas a quem eu tanto amo poderão talvez se unir e encontrar a felicidade. Adriana sorriu entre lágrimas. Não me julga atrevida, então? Claro que não. Todos nós já percebemos o seu interesse por Fernando e notamos também como ele foge de você. Meus pais ficaram de falar com ele para averiguar o que se passa, pois ele parece gostar de você. Seus pais, que vergonha, devem me achar. Estão contentes e ficariam satisfeitos se tudo desse certo entre vocês. Jura? Porque eu mentiria para você. Sinto-me tão aliviada. Preocupava-me muito com o julgamento de todos e, é claro, com o seu também. Tolinha, quem por acaso disse a você que somos juízes? As duas se abraçaram. O sol se punha no horizonte e o céu alaranjado oferecia um espetáculo magnífico. Naquele instante, uma das criadas chegou correndo e Clarice perguntou: O que foi, Luísa? Está ofegante? Sente-se um pouco. Não, senhora. Acabaram de vir da casa de Dona Ana. A criança está para nascer. Meu afilhado? Oh, que emoção! Devo ir até lá. O senhor Augusto já chegou e tomou as providências. Partirão imediatamente. Capítulo 3. Clarice, que já tinha arrumado para esse instante, aprontou-se com a família e todos saíram rapidamente rumando para a casa de Carlos. Lá chegando, correram para dentro para saber das últimas notícias e encontraram-no aflito. O bebê vai chegar a qualquer momento. Nesse instante, ouviram um barulho de cavalos. Eram Dona Carmen, o senhor Alexandre e Fernando que vinham se juntar a eles. Abraçando a todos, Carlos falou: Que bom estamos todos juntos. As mulheres correram para junto de Ana a fim de ajudar nos últimos preparativos para a chegada da criança. Logo se ouviu um choro forte de bebê. Era Pedro, que viera juntar-se àquela família que já o amava tanto. No plano espiritual, podiam-se ver os abnegados amigos que participavam desse momento tão importante na vida de um espírito, pois reencarnar significa ter novas oportunidades e enfrentar novos desafios. Tanto no momento em que saímos do plano espiritual para uma nova reencarnação, quanto no momento de voltar à pátria espiritual. Somos assistidos pelos espíritos amigos que vêm nosso auxílio para nos oferecer a sustentação da qual necessitamos
nesses dois momentos opostos da nossa existência. As mulheres se abraçaram emocionadas ao ver o bebê. Era um garoto forte, é claro, todos o acharam lindo. Como sempre achamos lindos aqueles que queremos bem, pois os enxergamos através das lentes do amor. Ana estava um pouco fraca, mas passava bem e logo adormecia profundamente. Após receber os cuidados necessários, Pedro foi colocado perto da mãe e em pouco tempo dormia também. As mulheres decidiram passar a noite com Ana, revezando para que todos tivessem um período de descanso. Adriana se ofereceu para ser a primeira e logo que se viu sozinha no quarto, começou a pensar na conversa que tivera com Clarice. Adriana pôs-se a imaginar como seria se viesse a se casar com Fernando. A noite é alta e todos dormiam na casa enquanto ela, sozinha no silêncio e à luz de uma única vela, deixava que seu pensamento corresse solto. Via-se nos campos floridos, passeando de mãos dadas com Fernando. O dia estava morno e o céu completamente azul, enquanto o perfume e o colorido das flores formavam um magnífico cenário. Em um dado momento, Fernando propôs-lhe casamento. Os dois se abraçaram felizes e correram para contar a novidade a todos. Ela imaginou os detalhes do casamento, a igreja, o vestido, as flores, os convidados. Pensava na alegria de viver junto com Fernando e dos seus familiares que ela aprendera a amar. Mas logo rebateu os pensamentos, dizendo para si mesma que nada. Ele nem sabe que eu existo. Para ele sou somente a cunhada da sua irmã. E assim pensando, lágrimas vieram aos seus olhos ultimamente tão cansados de chorar. Às vezes, vinha-lhe a sensação de que conhecia Fernando há muito, muito tempo, e que eles ficariam juntos, pois era assim que deveria ser. Outras vezes, parecia que ele lhe escapava das mãos como algo totalmente inacessível. Seu pensamento corria solto, quando o gemido e um choro a chamou à realidade. Pedro acordara, e logo Ana acordava também. Adriana ajudou a se sentar na cama, oferecendo-lhe o filho para que fosse amamentado. Ana estava cansada, mas feliz. Ambas começaram a falar sobre o bebê, e quando este adormeceu novamente, Adriana o colocou de volta no berço ao lado da sua mãe. Parece um anjinho, seu filho. Como será que ele se sente? Será que percebe o amor que o envolve? Eu acredito que sim. Deve sentir-se amado e protegido, cercado de tantos corações afetuosos. Adriana foi para junto de Ana, procurando acomodá-la da melhor forma possível. Sente-se bem, Ana? Ou sente dores? Estou um pouco fraca e dolorida, mas certamente estarei bem em poucos dias. Descanse então, vou ficar com você até que Clarice venha me substituir. Obrigada, minha amiga. Apesar do pouco tempo que nos conhecemos, tenho por você um grande carinho, como se fosse minha irmã. Você é sempre tão carinhosa e delicada com todos que sentimos, como se sempre tivesse feito parte do nosso convívio. Sabe, é muito fácil gostar de você. Ouvindo isso, Adriana deixou cair uma lágrima, que Ana notou, mesmo tendo a moça desviado o olhar. Nesse instante, entrou Clarice, que viera para que Adriana pudesse descansar. Está acordada? Não se sente bem? Sinto-me bem na medida do possível. Pedro acordou e dei-lhe de mamar. Ah, vá descansar, irmãzinha, disse Clarice para Adriana. Está bem. Por que chora, Adriana? Ana andou brigando com você? Perguntou Clarice sorrindo e abraçando-a. Dorme, Ana. Acho que Adriana e eu vamos conversar um pouco. Cansada, Ana dormiu imediatamente. Quer ficar comigo? Perguntou Clarice para Adriana, que acenou um sim. Venha, vamos nos sentar. Ambas se sentaram sobre um canapé, uma espécie de sofá com costas e braços, e Clarice convidou. Deite no meu colo, vou fazer você dormir como faço com os meus pequenos. Vamos nos cobrir que está esfriando. E assim dizendo, Clarice cobriu a cunhada que se deitava em seu colo como uma criança que busca aconchego. Não se entristeça mais e confie em Deus. Algo me diz que em breve você será muito feliz. Reze a Ele para que receba o que for melhor para você. Você é mesmo o meu anjo, Clarice. Sorrindo, Clarice acariciava os cabelos de Adriana, que logo adormecia. Já era quase dia quando Dona Carmen entrou no quarto para ficar com a nora. Filha, vá descansar um pouco. Estou bem, mamãe. Cochilei também, pois a noite foi tranquila, graças a Deus. Adriana despertou e sorriu para Dona Carmen. Não quis ficar longe das suas irmãs, filha. Ficou mal acomodada, minha querida? Mas dormi bem. Havia um anjo velando por mim.
Dona Carmen e Clarice sorriram. Tem razão. Minha filha é mesmo um anjo. Sempre foi assim. Tranquila, pronta a ajudar, alegre e muito companheira. Na verdade, agradeço muito a Deus pela família que me deu. Meus filhos são bons moços. Minha filha é um anjo. E Alexandre o melhor marido que eu poderia ter. Deus completou minha felicidade, trazendo todos vocês para o nosso convívio. Adriana emocionou-se e abraçou Dona Carmen, que correspondeu ao carinho. Filhas, vão se deitar um pouco? Não, eu vou ver os meninos e me arrumar para o café da manhã. Vou com você, disse Adriana. Ambas saíram, deixando Dona Carmen a sós com a nora e o neto recém-chegado. Lá fora, começava a amanhecer e o dia prometia ser lindo, mostrando mais uma vez a bondade do Criador para com as suas criaturas. Amigos desencarnados estavam no quarto dando passos magnéticos em Ana e no pequeno Pedro. O ambiente era de tranquilidade e de paz. Dona Carmen fez uma prece agradecendo a Deus por tantas bênçãos que recebia diariamente. Capítulo 4. Era sábado. Logo todos estavam à mesa para o café da manhã e a conversa corria animada, pois todos estavam contentes com a chegada do bebê. Em certo momento, os olhares de Adriana e de Fernando se encontram. Um olhou para o outro com tanto carinho que pareciam dizer um ao outro quanto se amavam. Foi um momento muito especial no qual o plano espiritual esteve diretamente ligado ao fato, e por um instante ambos puderam sentir que não era por acaso que lá estavam. Era como se por um momento pudessem se recordar de já terem estado juntos antes de serem muito felizes. Instintivamente, um sorriu para o outro e os seus corações se encheram de júbilo. Tudo aconteceu em segundos, mas foi como se aquele momento tivesse durado horas. Clarice notou o olhar dos dois e teve então certeza de que Fernando amava Adriana tão profundamente quanto ela o amava. Falarei com ele após o café, pensou. Não acha, filho? Fernando, que parecia estar em outro mundo, não havia escutado o pai e muito menos sabia do que falava. Fernando? Está sonhando acordado, filho. Riu o senhor Alexandre. Perdão, pai, não o ouvi. Eu dizia a Carlos que precisamos plantar uma árvore no quintal da casa dele hoje, a fim de que ela cresça junto com Pedro. Que boa ideia, pai, vamos sim. Não dormiu bem, Fernando? Parece fora do mundo, comentou Augusto. Dormi sim. Acho que não acordei ainda. Sonhei com um anjo a noite toda e parece que a visão desse anjo ainda está tão viva em minha mente que quase posso tocá-lo. Do que está falando, meu irmão? Perguntou Clarice. Já terminou? Venha me contar sobre o seu sonho. Podem nos dar licença? Clarice tomou o braço do irmão e o levou para fora da casa. Sentaram-se sobre um caramanchão e ela, sentindo que o irmão queria falar, deixou-o à vontade. Sonhei que havia um anjo que me levava para passear e mostrou-me cenas lindas. Uma jovem cujo rosto eu não podia ver vinha ao meu encontro e dizia: que bom podermos estar juntos novamente. Como sentia sua falta. Porém, se você me quiser, jamais nos separaremos novamente. Foi isso. Eu amava muito e ela a mim. Estávamos felizes. Está amando alguém, meu irmão? Ao ouvir a pergunta, Fernando pareceu acordar do seu sonho. Por que pergunta? Porque quero saber. Não me julgue intrometida, por favor. Apenas tenho observado você e me parece que está sempre distante. Tão distante, não é? Distante como distante estou de uma estrela. Quem sou eu, mana? Um aldeão grosseiro sem estudos que traz as mãos calejadas pela enxada, que gosta de ler e de sonhar. Não fale assim. Você não estudou como Carlos, mas é inteligente, culto e bem educado. Qualquer moça seria feliz ao seu lado. Não se fosse uma moça fina, delicada, que tivesse estudado. Por que não? Eu não seria a pessoa certa. Não tenho modos elegantes, sou um homem do campo. Quem é ela, Fernando? Ela? Sim, aquela que você ama. Não disse que ama alguém, nem precisa. Conheço você muito bem, tenho andado a rede ultimamente, e quando vamos à sua casa, sempre arrumo um jeito de ficar no seu quarto ou fazer algum trabalho que diz que não pode esperar pelo dia seguinte. Tem estado ausente das reuniões familiares de propósito e não está deixando que ninguém se aproxime de você para conversar. Não adianta conversar. Aliás, se me der licença. Fernando fez menção de se levantar, mas Clarice segurou pelo braço. Falemos francamente, meu irmão. Você é uma Adriana? Fernando sentiu-se descoberto, como se tudo desabasse sobre si.
Ele nada respondeu. Olhou a irmã com infinita tristeza. Por que não fala com ela? O que posso oferecer a uma flor como ela? Sinto-me como um tolo que quer alcançar uma estrela. Acha que posso acompanhá-la a festas sem que ela se envergonhe de mim? Tenho certeza que sim. Você foge tanto dela que nem a conhece. Adriana é delicada, como dizes, gosta da natureza e ama os livros. Se você tivesse se dado a chance de conhecê-la melhor, saberia que vocês dois se completam. Por que não procure se aproximar um pouco? Convide-a para um passeio e procure conhecê-la. Tenho certeza de que haverá de amá-la ainda mais. Mas será que ela aceitará? Você não o saberá, a não ser que tente. Ficarei triste se ela aceitar somente para ser gentil. Vamos, pare de se entristecer sem saber das coisas. Convide-a para dar uma volta pela aldeia. Voltaram para casa e encontraram Adriana em nenhum canto. Vá, encorajou Clarice. Fernando se aproximou da moça e ficou observando encantado. Ela estava tão absorta na leitura que nem se deu conta da presença do rapaz, que continuava a olhá-la. De repente, ela olhou para ele e se assustou. Perdoe-me por assustá-la. Ela sorriu sem nada dizer e ficou olhando para ele com carinho. Quer passear? Convidou quase sem perceber. Ela não conseguia acreditar no que ouvia. Esperara tanto por aquele momento e agora que chegara estava sem palavras. Teve vontade de gritar que sim, de pular de alegria, mas estava tão surpresa que não conseguia falar. Somente acenou um sim com a cabeça. Ele então lhe ofereceu o braço e ambos saíram. Clarice, que estava na varanda, os observava de longe e torcia para que tudo desse certo. Ela viu quando Fernando tomou a charrete, ajudou Adriana a subir e se sentou ao lado dela. Foram feitos um para o outro. Pensou contente. Que Deus os abençoe. Capítulo 5. Adriana e Fernando estavam tão felizes por estarem um ao lado do outro que nem conseguiam falar. Às vezes olhavam-se longamente e sorriam, deixando que todo o amor que traziam dentro de si falasse por ambos. Pelo caminho, havia uma linda paisagem florida com uma pequena cachoeira e Fernando então convidou. Quer parar um pouco? Sim, respondeu ela. Ele ajudou a descer e quando suas mãos se tocaram, Fernando lembrou da conversa que tivera com a irmã. Desculpe-me, disse um tanto envergonhado. Por quê? Minhas mãos não são delicadas como as de Augusto ou de Carlos. Tomando as mãos dele entre as suas e olhando nos olhos, disse: Deve se orgulhar das suas mãos. Elas pertencem a um homem digno e trabalhador. O que seria das pessoas se não houvessem mãos que plantassem e que colhessem? Fernando olhou para ela surpreso. Sempre tivera a impressão de que Adriana era uma boa moça, mas mimada e delicada demais. Achava agora que Clarice estava certa e prometeu a si mesmo que se daria uma chance de conhecer Adriana melhor e talvez de ser feliz. Ele lhe ofereceu o braço e ambos caminharam em direção à cachoeira. Lá perto, havia uma árvore carregada de flores. Resolveram sentar-se sob a mesma e logo começaram a conversar. O que está lendo? Perguntou Fernando. Um livro de poemas. Gosta então de poemas? Sim, de romances. Principalmente daqueles que têm algo para nos ensinar. Sempre gostei muito de aprender. Eu não sou uma pessoa que estudou muito, porém gosto muito de leitura. Leio tudo que me vem às mãos, sempre na esperança de aprender um pouco mais. Adriana sorriu. Ela também gostava de ler tudo o que lhe vinha às mãos. Acredito que goste também da natureza, disse ela sorrindo. Amo. Foi por isso que escolhi ficar aqui na fazenda e ajudar o meu pai. Gosto do cheiro do mato e da terra. Acho interessante ir à cidade, mas não gostaria de lá morar. Penso que você prefere a cidade, não? É uma moça fina e delicada. Acho que não gostaria de viver no campo. Engano seu, Fernando. Ele pareceu ser transportado a outro mundo quando ouviu Adriana dizer o seu nome. Afinal, que tipo de reminiscência ele sentia em relação à moça? Por um lado, sentia-se amado por ela, por outro, sentia-se um pouco inferior, por ser um homem rude do campo. A voz dela tirou dos seus devaneios. Fernando está me ouvindo? Como? Adriana riu e disse: Está sonhando acordado? Eu dizia que no campo me sinto mais feliz e mais perto de Deus. A natureza nos dá uma ideia melhor da grandeza do ser que nos criou e também da sua bondade e do seu amor. Verdade que pensa assim? Sim, Fernando, é assim que penso.
Quando estava no colégio interno, sentia muita saudade da vida na fazenda e foram muitas as noites em que dormi chorando, pois me sentia muito só longe de casa. Quando estava muito triste, sempre ouvia minha mãe me dizendo: coragem, filha querida. Deus há de permitir que você ainda seja muito feliz. Confie sempre e procure seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, pois todo o amor que Ele nos ensinou com certeza nos trará dias melhores. Muitas vezes, adormecia e sonhava com ela me abraçando e me encorajando. Falava-me sempre do amor que tinha por mim e de como ela nunca me abandonaria. Você ainda fala com ela, às vezes, mas não pensa que sou louca, não é? Claro que não. Muitas vezes eu vejo meus avós e outras pessoas amigas que já morreram. Só não gosto de comentar com os outros, pois me julgarão maluco. Ambos riram e Adriana falou: será então esse um segredo só nosso? Nunca contou isso a ninguém? Não, somente você e Clarice sabem disso. Fernando riu, pois então Clarice é como um vigário ouvir as nossas confissões. Ela é a única para quem contei sobre isso também. Os jovens riram. Fernando convidou: quer andar um pouco ou preferir ir embora? Sem pensar, ela falou: quero ficar aqui para sempre. Fernando olhou-a com imenso carinho e disse: eu também. Adriana corou, pois só agora se dera conta de que havia falado demais. Baixou os olhos e começou a chorar. O que foi, Adriana? Se a ofendi, rogo que me perdoe. Por favor, diga alguma coisa. Vê, sou mesmo um chucro. Não diga isso. Acho que me emocionei, só isso. Estou muito feliz por estar aqui com você. Nunca me esquecerei desses momentos. Secando as lágrimas da moça, Fernando falou: nem eu. Olhar de ambos transmitir aquilo que ia em suas almas. Fernando quebrou o silêncio e falou: não sei o que acontece, mas é como se já conhecesse você há muito tempo. Verdade, tenho a mesma sensação. Perdoe o meu atrevimento, mas prefiro ser sincero. Se nunca mais quiser falar comigo, é direito seu. Devo, porém, confessar que amo você de todo o meu coração desde o primeiro dia em que a vi. Você é especial e querida e nem mesmo sei a razão. Adriana chorava de alegria. Fernando querido, também amo você muito. Quando vi pela primeira vez, foi como se tivesse reencontrado você. Minha mãezinha sempre me dizia que eu haveria de encontrar a felicidade. E eu sempre achei que poderia ser feliz de fato quando eu encontrasse alguém a quem eu amasse e que me amasse também. Fernando sorriu um sorriso largo e disse: você faz de mim o homem mais feliz do mundo. Aceita se casar comigo e viver na fazenda? É tudo o que eu mais quero, respondeu a moça. Ele a abraçou e beijou com ternura. Ambos estavam extremamente felizes. Fernando puxou-a pela mão e correram como crianças, rindo muito. Vamos, quero contar a todos. Tenho certeza de que ficarão felizes, pois amam muito você. Abraçados, caminharam até a charrete e voltaram felizes para a casa de Carlos e Ana. Fernando procurou um por um na casa, pedindo para que se reunissem no quarto de Ana. Em pouco tempo, todos estavam reunidos. Ana estava um pouco abatida, mas bem disposta. Foi ela quem perguntou: cadê Adriana? Ela mal acabara de falar quando Adriana entrou de braços dados com Fernando. Estou aqui, Ana. Fale logo, Fernando. O que quer nos contar? Perguntou Clarice. Bem, mana, na verdade acho que é algo que vai deixar todos muito contentes. Pare de suspense, filho, pediu Dona Carmen. É que Adriana e eu descobrimos que nos amamos e queremos nos casar. Que bom, disse Clarice, batendo palmas. Os dois foram abraçados por todos que, de fato, ficaram muito contentes. Ficaremos noivos hoje à noite na hora do jantar e quando Pedro completar 1 ano nós nos casaremos. O que acham? Todos acharam excelente a ideia. Pedro, que estava dormindo, começou a chorar. Acho que meu sobrinho tem fome, disse Clarice. Venha, vamos cuidar dele, Ana. Com licença, vamos todos nos retirar então, disse o senhor Alexandre sorrindo. As moças permaneceram no quarto cuidando do recém-nascido e todos saíram comentando sobre os acontecimentos. Embora nem o almoço estivesse pronto ainda, Dona Carmen já pensava em fazer um jantar especial de noivado. O jantar seria às 19 horas e todos se arrumaram da melhor maneira possível para a comemoração. Logo chegava Ana de braços dados com Fernando e Carlos. Todos aplaudiram a sua chegada. Sentaram-se à mesa e o senhor Alexandre convidou: façamos as nossas orações para que nosso Pai que estás nos céus abençoe-nos a todos e proteja sempre este lar.
Que o pequeno Pedro possa crescer em meio a muito amor e ser sempre a alegria de todos que o rodearem. Rogamos ainda pela felicidade de Clarice e Augusto, seus filhos, que eles continuem sendo felizes e se amando, enchendo nossos corações de alegria. Rogamos também para que o Mestre Jesus envolva Adriana e Fernando, para que ambos tenham muitas alegrias em suas vidas e para que os obstáculos possam ser sempre superados pela grandeza do seu amor. Por fim, agradecemos, Carmen e eu, por termos sido presenteados com tão linda família, por todos nos amarmos tanto e por vermos todos os nossos amados felizes. Que Deus nos acolha a todos hoje no instante de nossa partida para um outro mundo. Que assim seja. A linda prece do Senhor Alexandre emocionou a todos. Sem que eles vissem, amigos do plano espiritual os envolviam com muito amor, desejando a todos muita felicidade. Conversavam todos animadamente, quando entrou a cozinheira perguntando a Dona Carmen se podia servir o jantar. Filha, a dona da casa está presente, é ela que deves perguntar. O que é isso? Disse Ana, a casa é toda sua. Não, querida. É necessário que sempre respeitemos os limites que a boa educação nos ensina. Na sua ausência e com o seu consentimento, posso até dar alguma ordem. No entanto, desde que você esteja apta a fazê-lo, é o seu dever e o seu direito fazê-lo, desde os assuntos mais simples até aqueles que requerem um pouco mais de sua atenção. A senhora não existe, disse a moça sorrindo. Sim, Joana, pode servir o jantar, respondeu Ana, a cozinheira, que ouvindo a tudo pudera entender ainda melhor o motivo pelo qual aquela família vivia em harmonia. Ali reinava o amor e o profundo respeito pelo próximo. A cozinheira emocionada respondeu, pois não, senhora, e fez menção de sair quando Ana perguntou. Está se sentindo bem, Joana? Sim, senhora. Por que está chorando? Ah, perdoe-me. São coisas de velha boba. Fico comovida ao ver uma família que se dá tão bem. Eu que nunca tive família em meus sonhos, sempre imaginei ter uma família assim. Dona Carmen se levantou e abraçou-a com ternura, pois agora tem a todos nós que a queremos muito bem. Embora não seja a mesma coisa, somos como a sua família e você haverá de envelhecer junto de nós, que cuidaremos sempre de você. Obrigada, Dona Carmen, disse a cozinheira, retribuindo o abraço. Joana havia trabalhado sempre na casa da família. Quando se casou, Carlos, que a chamava de madrinha, pediu aos pais se ela poderia ir morar com ele e Ana. Os pais consentiram de imediato, e Carlos pediu a Joana que fosse fazer companhia a Ana na sua ausência. Joana, porém, disse que gostaria de continuar cuidando da cozinha e Carlos concordou, por saber o quanto ela gostava do seu trabalho. O jantar foi servido e todos puderam perceber que naquela noite tudo estava ainda mais especial. Elogiaram Joana e Dona Carmen e Carlos fez questão de que Joana se sentasse com eles para comemorar o noivado de Adriana e Fernando. Após o jantar, Fernando ofereceu a Adriano um lindo anel, o que surpreendeu a todos, pois tudo havia sido resolvido às pressas. Como consegui um anel de noivado hoje? Já faz algum tempo que eu comprei para Adriana. Não tinha, então, esperança de dá-lo a ela um dia, pois me faltava coragem de dizer a ela que a amava. Vê, o anel tem uma pedrinha que é da cor dos olhos de Adriana. Adriana mostrou a todos a pedra azul do anel que tinha, de fato, o mesmo azul dos doces olhos da jovem. Capítulo 6. O tempo correu célere, e logo um ano havia se passado. Em alguns dias, Pedro completaria seu primeiro ano de vida e já era um menino esperto, doce, alegre e muito amoroso. Alegrava a todos com a sua vivacidade. Os primos Gustavo e Gabriel gostavam muito de brincar com o pequeno. Durante todo o ano que se passara, Adriana bordou seu enxoval com a ajuda das cunhadas. Foram muitas as vezes em que elas se reuniram para bordar e para fazer compras. Conforme combinado, Adriana e Fernando iriam morar na fazenda após o casamento. Dona Carmen insistiu para que eles ocupassem outra casa, a fim de terem o seu próprio espaço. Então decidiram morar na casa ao lado da casa grande que havia pertencido aos avós de Fernando. O ano todo foi dedicado aos preparativos para o casamento. A festa seria pequena e apenas alguns amigos mais íntimos seriam convidados. Adriana e Fernando não conheciam muitas pessoas, pois eram bastante reservados. Assim, logo ficou pronta a lista de convidados. Os presentes começaram a chegar e os noivos estavam felizes e ansiosos para a chegada do grande dia. O pai de Adriana e a madrasta
também viriam para o casamento. O dia especial finalmente chegou. A igreja estava enfeitada com flores e laços brancos, porém a flor mais linda de todas era a noiva, que trazia estampada no rosto a felicidade que transbordava do seu coração. O pai de Adriana trazia a filha para oferecê-la àquele com quem ela dividiria sua vida a partir de agora. Embora ele tivesse sempre sido um pai ausente, Adriana ficou feliz por ele ter vindo e ele também se sentiu feliz por participar de um momento tão importante na vida da filha. O plano espiritual estava também em festa e muitos amigos compareceram para comemorar a união daquelas duas criaturas, que, embora não soubessem, tinham diante de si uma nobre e importante tarefa. Nem é preciso dizer que tudo correu às mil maravilhas e que o casamento foi lindo e emocionante. Clarice e Augusto foram os padrinhos de Fernando e Ana e Carlos foram os padrinhos de Adriana. Os meninos, Gustavo e Gabriel, entraram na igreja cada um carregando uma aliança. Estavam presentes todos os criados das 3 casas, pois a família tinha neles grandes amigos e colaboradores. Todos estavam com a família havia muitos e muitos anos. Para a festa do casamento, foram contratados outros trabalhadores, a fim de que os da casa pudessem aproveitar a festa. Houve muita música e muita alegria. O dia seguinte, que era domingo, encontrou a todos cansados, mas satisfeitos. Capítulo 7. A vida transcorria calmamente, quando num domingo após o almoço, Fernando anunciou que ele e Adriana trariam um novo membro para o convívio da família. Todos ficaram muito contentes com a notícia e logo começaram os preparativos para a chegada do bebê. Havia somente um problema: não sabiam a quem escolher para padrinhos. Ambos queriam os 2 casais, Ana e Carlos e Clarice e Augusto. Decidiram então conversar com Dona Carmen. Mamãe, nós sabemos que a senhora e papai acham que os mais jovens devem ser padrinhos. Se assim não fosse, certamente a senhora e papai seriam os nossos eleitos. Agora nós não sabemos a quem escolher. Ambos gostaríamos de escolher tanto Ana e Carlos como Clarice e Augusto. Como não podemos escolher 2 casais, não sabemos o que fazer. Bem, a decisão deve ser de vocês e eu não gostaria de interferir. Seu pai e eu somos padrinhos de Gustavo, e você e eu somos padrinhos de Gabriel. Quando Clarice e Augusto nos convidaram, nós aceitamos, porque você e Carlos ainda não haviam se casado e nem tinham namoradas. Clarice e Augusto são padrinhos de Pedro. Ana e Carlos não têm afilhados, disse Fernando. Mamãe, a senhora acha que Clarice e Augusto ficariam tristes se... Claro que não. Acho a ideia perfeita. Era Clarice que havia ouvido o final da conversa, pois chegara sem ser notada. Você estava aí, filha? Não, mamãe, acabei de chegar, disse ela, beijando a todos. Vim trazer algumas pecinhas para o enxoval do bebê e ouvi o final da conversa. Mano, deixe de ser infantil. Acha mesmo que Augusto e eu ficaríamos melindrados por você chamar Ana e Carlos para padrinhos? Eles certamente ficarão muito felizes. Mas o próximo bebê é nosso, não é, Fernando? Certamente, disse Fernando, abraçando a irmã. Ana e Carlos ficaram muito felizes ao receberem o convite para serem padrinhos do bebê. Ana se emocionou muito, pois sendo ela uma pessoa que havia sempre sido tão só, sentia-se muito especial por confiarem a ela uma criança. Fernando e Adriana abraçaram-na com carinho e Adriana falou: Você é nossa irmã querida e nada mais justo do que dividir o bebê conosco. Naquela família, levava-se muito a sério o compromisso de apadrinhamento. Eles, de fato, assumiriam o papel de pai ou mãe caso fosse necessário por algum motivo, e era justamente por isso que Dona Carmen e o senhor Alexandre preferiam que os padrinhos fossem os mais jovens. Os meninos de Clarice eram os mais velhos e, como brincava Dona Carmen, pretendiam esperar pelo menos que eles se casassem para morrer. Contudo, não sabiam se teriam tempo para esperar os menores crescerem tanto assim. Assim, na primavera do ano seguinte, chegava Carla, uma criança tranquila, de olhos claros como os da mãe. Foi uma festa para todos, inclusive para os meninos, que gostaram da ideia de ter uma priminha. O tempo passou e Carla foi crescendo. Tinha lindos cachinhos claros, a pele aveludada, suas bochechas eram coradas e ela era muito alegre. Dias se tornaram semanas, que se tornaram meses, que se tornaram anos. Ao completar 3 anos, Carla ganhara mais uma irmã, que se chamava Roberta, e conforme combinado seria afilhada de Clarice e Augusto.
Porém, Roberta, desde pequena, mostrou-se uma criança frágil que adoecia com facilidade. Ela tinha os traços de Fernando. Seus olhos eram claros como os da mãe, porém os seus cabelos eram escuros como os do pai, e o seu rosto lembrava Fernando em todos os detalhes. Apesar da saúde frágil, Roberta cresceu feliz e cercada de carinho. Quando a menina completou 2 anos, nasceu o segundo filho de Ana e Carlos. Ele se chamaria Francisco, em homenagem ao santo de Assis. Dessa vez, Adriana e Fernando seriam os padrinhos. Em um domingo após o almoço, as crianças brincavam enquanto os adultos os observavam da varanda. Tudo parecia correr dentro da normalidade quando as crianças resolveram brincar de pega-pega. Foi um corre para lá e para cá, e a algazarra dos pequenos alegrava a todos. Mudaram então a brincadeira. Vamos brincar de esconder? Sugeriu Gabriel. Vamos, concordaram todos. Tudo ia muito bem, até que Roberta resolveu se esconder no alto do muro. Embora ela estivesse habituada a subir nos lugares, aquele muro era mais alto do que os outros. Quando Adriana percebeu que a pequena estava no alto, foi até ela para convidá-la a descer. A menina, porém, não viu que a mãe se aproximava, mas viu que Gustavo estava indo em sua direção. Com a intenção de se esconder ainda mais, ela se desequilibrou e caiu ao mesmo tempo em que a mãe estava bem pertinho dela. Adriana correu em direção à filha, que estava sem sentidos. Gustavo, que se aproximava, correu até onde elas estavam e gritou: Tio, o que aconteceu? Que bom que está aqui, meu filho. Corra para chamar ajuda, pois Roberta caiu e está desacordada. Rapidamente, chegaram Fernando e Augusto, enquanto Carlos e o senhor Alexandre foram buscar o Dr. Freitas, o médico da família. Logo chegaram também as mulheres e as crianças. Adriana chorava, julgando morta sua filha. Calma, ela está só desacordada, disse Fernando. Vamos levá-la para casa. Todos o acompanharam e logo a menina estava acomodada em sua cama. O Dr. Freitas não tardou a chegar e foi logo encaminhado para junto da criança. Enquanto a menina era examinada, todos se reuniram na sala e fizeram preces para que Roberta recebesse o auxílio necessário. O plano espiritual acolhia as preces com carinho, e espíritos simpáticos lá estavam para intuir o médico a fim de que ele fizesse o diagnóstico mais acertado. A luz que emanava das vibrações de amor saída daqueles corações inundava todo o ambiente, que se tornara tão claro como se a luz do sol houvesse ali penetrado. Uma equipe de médicos espirituais juntara-se ao grupo de socorro, aplicando passes magnéticos e manuseando energias. Um dos médicos falou: Essa criança não andará mais, vejam, e mostrou a todos que um dos ossos da coluna da menina havia se partido. Não há nada que possamos fazer? Ela não deveria ficar paraplégica, segundo os planos traçados no plano espiritual? Perguntou aquele que era o anjo guardião de Roberta. Nós não a deixaremos ficar paraplégica, no entanto, a sua recuperação será lenta, a fim de que os familiares, principalmente os pais, sintam a necessidade de auxiliar o próximo de forma mais direcionada. O que o irmão quer dizer? Perguntou outro espírito. Muitas vezes, na verdade, na maior parte das vezes, nós somente pensamos no sofrimento alheio quando o sofrimento nos atinge também. Se estamos bem, não percebemos a dor alheia. É necessário despertar para começar a auxiliar os outros. Os amigos espirituais continuaram conversando enquanto o Dr. Freitas examinava a criança. Ao terminar, ele balançou a cabeça e disse: Aparentemente ela está bem, mas parece que a queda provocou uma inconsciência temporária. Vamos aguardar mais um pouco para ver se ela acorda. Se me permitirem, ficarei até o anoitecer para aguardar que ela desperte. Claro, doutor. É sempre bem-vindo ao nosso lar, respondeu Adriana, enxugando as lágrimas. Adriana, Ana, Clarice e Dona Carmen ficavam velando pela menina em oração. No plano espiritual continuava o trabalho. O médico que havia falado que Roberta não andaria mais aproveitou o momento de elevação das mulheres através da prece sincera para, juntamente com a equipe, submeter a menina a uma delicada cirurgia. O perispírito de Roberta foi levado por outra equipe que explicou à menina que sua recuperação seria lenta e que ela deveria sempre se lembrar de que existem muitas crianças sem afeto e sem cuidados, e ainda que ela deveria sempre agradecer por tudo aquilo que lhe fora dado.
bem como auxiliar outras crianças naquilo que lhe fosse possível. Os médicos do plano espiritual haviam terminado seu trabalho e pouco depois, Roberta acordava como quem desperta de um longo sono. Ouviu as orações e chamou: "Mamãe?" Ao ouvirem-na chamar, as mulheres juntas correram para o seu lado. "Como está?" perguntaram todas ao mesmo tempo. A menina riu. Parecem ter ensaiado. Todas chegaram juntas e todas falaram juntas. Todas riram. "Estou bem, mas sinto dor da cabeça." "Não se mexa, meu bem. Vou chamar o Dr. Freitas", disse Clarice. O médico que estava na sala recebeu a notícia com alegria e dirigiu-se ao quarto. "Como está a pequena Flor?" "Olá, Dr. Freitas, me dói a cabeça." "É natural, pois levou um tombo daqueles. Isso foi peraltice." "É verdade." Consentiu a menina, que mais parecia um anjo. O médico não quis alarmar ninguém até aquele instante, porém agora pediria à menina que tentasse mover as pernas. Ficara nele a preocupação de que o tombo houvesse afetado algum órgão ou movimento. É necessário nos lembrarmos de que naquele tempo não dispunhamos dos recursos que temos hoje, o que dificultava o diagnóstico. O Dr. Freitas, porém, estava sendo intuído pelos amigos do plano espiritual, e sendo ele também um espírito bastante bom e esclarecido, captava as instruções dadas pelos amigos espirituais com grande facilidade. Em pouco tempo, após um novo exame, pronunciou um diagnóstico preciso. Levará algum tempo para que a menina volte a andar. Na primeira semana, ela deverá ficar em repouso absoluto e não deve sair dessa posição, a fim de que a sua recuperação seja mais rápida. Após esse período, ela poderá começar a se sentar, porém um pouquinho de cada vez. Eu virei vê-la todos os dias e as instruções serão dadas de acordo com o progresso do tratamento. Ao receber a notícia, todos, inclusive as crianças e os empregados, abraçaram-se e o comentário era um só: "Que bom!" Em nenhum momento houve qualquer tipo de revolta ou descontentamento. No plano espiritual também, a alegria era geral, e os amigos partiram para novos afazeres, como em seguida fizeram também os encarnados. A recuperação lenta de Roberta seria uma bênção, pois daria a todos a oportunidade de agradecerem a Deus pela sua infinita bondade e misericórdia, dando também a oportunidade para que se meditasse sobre o assunto. Capítulo 8. O tempo passou rapidamente, e já fazia um ano que Roberta sofrera o acidente. A cada dia ela mostrava um pequeno progresso, ainda caminhava com um pouco de dificuldade, mas se recuperava a olhos vistos. Uma noite após colocarem-na em sua cama, Adriana e Fernando foram para a varanda conversar. "O que quer falar comigo, Adriana?" "É que eu estava pensando em quantas pessoas sofrem sem terem qualquer tipo de auxílio, seja da família ou de amigos. Acredito que devamos fazer algo em benefício daqueles que necessitam, criando condições para a vida mais feliz." "Mas você já ajuda a mamãe em suas obras de caridade? O que poderia ser acrescentado a isso?" "Penso que poderíamos organizar eventos para arrecadar dinheiro, a fim de construir um hospital aqui na nossa cidade para atender especialmente os mais necessitados. É claro que teríamos que contar com o auxílio voluntário de alguns médicos." "Mas que boa ideia!" Ambos continuaram fazendo planos até bem tarde. No dia seguinte, seria o evento familiar semanal e eles aproveitaram para expor as suas ideias aos outros. Foram dormir, já sonhando com o número de pessoas que teriam as suas dores aliviadas. O dia amanheceu claro e ensolarado. O céu, de um azul maravilhoso, quase não apresentava nuvens. A brisa fresca acariciava o capim, as flores, as folhas das árvores. A natureza, sempre bela, parecia abençoar o dia que se iniciava, e logo todos chegavam à casa de Dona Carmen para o almoço de domingo. A cada domingo a família se reunia em uma das casas, tendo assim a oportunidade de falarem sobre os assuntos da semana e deixarem os primos brincarem à vontade. Após o almoço, reuniram-se todos na varanda e o senhor Alexandre falou: "Creio que estamos todos curiosos para saber o que vocês têm a nos dizer. Será que vou ser avô novamente?" "Não, papai", disse Fernando sorrindo. "É que depois da doença de Roberta, Adriana se pôs a pensar na dificuldade que atravessam aquelas pessoas que não dispõem de recursos para tratar dos seus enfermos. E assim teve a ideia que nós gostaríamos de expor a vocês." Falaram então sobre o hospital e todos se empolgaram com a ideia. Logo faziam planos
e de lápis e papel na mão e já agendavam eventos e datas a fim de arrecadarem dinheiro. A família possuía terras e logo ficou acertado que um lote próximo ao centro da aldeia seria destinado à construção do hospital. Outra propriedade, que ficava em outra aldeia e não era de interesse particular de nenhum deles, seria vendida, e com o dinheiro começariam a construção. Dividiram as tarefas e naquela mesma semana a propriedade foi colocada à venda. Passaram-se poucas semanas, a propriedade foi vendida. Já de posse da planta do futuro hospital, começaram as obras. Em pouco tempo, as mulheres organizavam chás e a venda de prendas doadas e feitas por elas próprias ajudava a comprar o material. Muitas pessoas da região ofereciam também a sua contribuição, muito ou pouco, sempre ajudava, e tudo era registrado em livro próprio e o balanço era mostrado a todos que contribuíam. Assim, o hospital foi levantado rapidamente. Quando estava em fase de acabamento, a família vendeu outra propriedade distante, a fim de comprar os móveis, lençóis e tudo mais que fosse necessário. Passado mais algum tempo, era inaugurado o hospital da comunidade. Ele fora construído com tanto amor que todos se sentiam bem ao chegarem lá. Dentro do hospital o clima era de amor, cooperação e harmonia, e tudo era sempre muito limpo e bem organizado. O plano espiritual encontrava ali um posto de socorro eficiente, onde podiam trabalhar conseguindo sempre o melhor resultado, mesmo na hora em que alguém falecesse, pois no ambiente sempre havia muita oração. As pessoas se sentiam parte daquele local, o que faziam tudo se tornar mais fácil, já que os pensamentos emitidos eram sempre de amor. Durante esse período, Roberta se recuperou completamente. A vida prosseguia para todos. Passaram-se os anos e um dia, o senhor Alexandre foi chamado ao plano espiritual. Seguiram-no Dona Carmen, Clarice, e assim um a um foram retornando à pátria de origem. Seus descendentes continuaram o trabalho que eles haviam começado. E do plano espiritual, cada qual contribuía como lhe era possível, para que tudo acontecesse sempre da forma mais tranquila possível. Assim, não só Adriana e Fernando, mas todos os seus familiares cumpriram a nobre missão e levaram consigo boas lembranças daquela encarnação. Epílogo. O tempo passara dos dois lados e vemos 10 anos depois Raul, Dona Vânia e Estela chegando à casa de Marina para festejarem o aniversário de Bianca. Mário estava noivo e deveria se casar em 1 ano, terminar a faculdade com a ajuda das avós e era engenheiro. Tinha agora 24 anos e já conseguira comprar uma casa perto da casa da mãe. Leonardo cursava direito e queria se especializar em causas trabalhistas. Será que estou atrasada? Não, filha, chegou bem na hora. Era Marta que vinha também participar da comemoração do aniversário da filha. Viram como Bianca está bonita? Acho que ela se parece com Marina. É verdade. Tem o jeito da mãe e adotou no seu amor, mas os olhos são seus e também o sorriso. Marta sorriu. Logo Marina e os filhos estavam reunidos na sala. Eram 4 horas da tarde de um sábado e o dia estava lindo. Abriram o Evangelho segundo o Espiritismo e Mário leu sobre os laços de família. Emocionada, Bianca sentou-se no colo da mãe. Nunca vou me esquecer da sua bondade e a de todos, acolhendo-me como uma pessoa da família. Tenho certeza de que minha mamãe Marta é também muito grata a todos por tudo aquilo que tem feito por mim. Bianca abraçou os rapazes, que corresponderam com carinho fraterno. Você, minha florzinha, veio alegrar e iluminar os nossos dias. Veio também encher de vida os corações das vovós que partiram recentemente, disse Mário emocionado. Sem você, nós nunca saberíamos como é ter em casa uma menina. Você nos trouxe doçura e fez com que nós aprendêssemos que é bom poder cuidar de alguém tão frágil. Quando você veio recém-nascida, nós ajudamos a cuidar de você. Isso fez com que nós aprendêssemos a ter mais responsabilidade e foi com você que aprendemos a repartir. Na verdade, nós é que temos muito a agradecer a você. Estavam os 4 abraçados e puderam sentir a vibração dos desencarnados que haviam também se emocionado com a demonstração de carinho e amor. Mamãe, eles estão aqui, não estão? Sim, creio que todos nós estamos sentindo a presença dos nossos amados. Acho que devemos aproveitar para agradecer a cada um por tudo aquilo que tem feito por nós, enviar a eles o nosso amor e carinho
e dizer também o quanto nós os amamos. Mamãe Marta, obrigado por ter me deixado nascer. Vovó Estela e vovó Vânia, obrigado por terem ajudado a me criar. Papai Raul, obrigada por dividir comigo a sua família e por me amar como filha. Para alguém que pudesse ver, a casa estava tão iluminada que chegava a brilhar. Era tão imenso o amor daquelas criaturas e a bondade que emanava dos seus corações que quase se podia tocar tudo isso. A vida prosseguiu dos dois lados e todos procuraram cada vez mais aprender a amar ao próximo como a si mesmo e a colocar em prática a caridade ensinada pelo Mestre Jesus. A morte do corpo físico jamais separa aqueles que se amam, pois estão unidos por um elo de amor. Creiamos nessa verdade e nas verdades deixadas pelo nosso Mestre, seguindo as suas pegadas a fim de que um dia nos tornemos completamente bons. Chegará o dia em que haveremos de habitar mundos felizes, onde não haverá dor, doença, nem qualquer tipo de sentimento negativo. Trabalhemos unindo as nossas forças para que esse dia não demore a chegar. Final. Obrigada a todos que acompanharam comigo. Obrigada a todos que se inscreveram para acompanhar. Quero agradecer a todos os inscritos, todos que deixam seu comentário, aos membros do canal, Dionete Borges, Ana Scherer, Cidinha Meira, Diran Nunes, Cristiane Freitas e Aurélio Baia. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos nós. Muita paz e luz. Gratidão.